Gente, boa noite. Muito obrigado pela presença. Tenho a maior alegria de trazer Rafael aqui, não só por ter conhecido ele como advogado e viver essa transição que ele passou de um advogado recém-formado para escritor e desfrutar desse talento que ele se transformou, que vocês podem visualizar nos livros, mas que certamente tem muita coisa ainda para trazer para a gente. Então, Rafael, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui em BH, mais uma vez, com Sempre o Papo, com Afonso, que acabou virando um bom amigo, não é? E que acompanha toda a loucura que foi virar escritor no Brasil, né? Maravilha. Estou gostando desse negócio de fazer festa depois. No seu caso, a gente podia fazer um sacrifício humano logo depois, né? Podia ter colocar várias mulheres peladas dentro da mala. Isso, pronto. Levar assim todas. E depois o pessoal do MBL vai lá xingar. A gente podia ter feito, você podia ter me avisado, eu trazia o material. O que você pediu para você fazer um percurso? Eu falei de advogado, mas dá uma repetida aqui, não só para ser gravado, mas para quem não conhece a sua trajetória. Na verdade, você queria ser médico, não era isso? Na verdade, eu sempre gostei de escrever, assim, sempre, desde que eu comecei a gostar de ler, eu quis ser escritor, né? Eu tinha lá meus 12, 13 anos de idade, li um livro chamado Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle, e logo depois fui apresentado aos outros livros do Conan Doyle, que é do Sherlock Holmes, né, com aventuras do Sherlock Holmes. Depois eu li Agatha Christie, e nessa mesma época eu falei, quero virar escritor. E aí comecei a escrever na escola, que era o Colégio São Bento, que é um colégio lá no Rio de Janeiro de prestígio, é um colégio de padres, só para meninos e tal, enfim. Tem toda uma questão lá no São Bento, enfim. E aí eu queria ser escritor e comecei a escrever. A primeira história que eu escrevi se chama A Professora e tem disponível na internet. Se vocês jogarem meu nome e A Professora, vocês acham. Saiu no jornal o Globo esse texto. E era a história, eu tinha lá meus 13 anos, era a história de uma professora que ia para a sala de aula e decidia matar todos os alunos dela. Mas espera aí, eu não lembrava que você começou assassino, não. O seu primeiro texto já foi matando gente? Já foi matando gente, já foi matando gente. Gente, Porque eu comecei lendo Conan Doyle e Agatha Christie, então para mim escrever era igual matar gente na historinha, né? E aí, tanto que já me perguntaram, se você tivesse começado a ler por Philip K. Dick, será que você faria ficção científica? Eu falei, não sei, mas eu sei que eu não comecei, né? Enfim. E aí eu decidi... Aí eu fiz esse conto chamado A Professora e passei para os colegas do lado, e o conto fez muito sucesso, as pessoas queriam saber como é que continuava. E, espertamente, o conto não acabava, ele parava uma bela hora, quando a folha acabava, eu passei para o colega do lado e assim foi. E aí eu continuei e tal. Aí logo depois eu escrevi uma outra história, essa não tem na internet, chamada Obsessão, que eu tinha lá 13 anos e era a história de um garoto de 13 anos que estuda num colégio de padres e é perseguido por um pedófilo. Falei que ia ter pedofilia. Moderno. E aí, naturalmente, também fez maior sucesso, porque criança adora morbidez, né? Impressionante. Mas, quando eu contei para minha mãe, ela ficou um pouco preocupada. Ela falou, filho, tem alguma coisa acontecendo, os padres estão fazendo alguma coisa com você. E eu falei, não, está tudo certo, é só imaginação. E continuei a escrever. Só que quando eu cheguei no terceiro ano, e na época minha mãe achou o máximo, meu pai também, falou, que bonitinho, quer ser escritor, né? Meu filho é escritor, que intelectual da parte dele. Só que quando chegou no terceiro ano e o filho queria ser escritor ainda, ela falou, não, peraí, não é assim que a banda toca, eu paguei sua escola, não é para você ser escritor, que é uma coisa que ninguém se sustenta, escritor só tem o Paulo Coelho, eu lembro dessa frase. Escritor é Paulo Coelho, mas ninguém. Para viver de escrever no Brasil, vai fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, depois você vira escritor. E aí eu tinha que escolher alguma coisa para fazer. Eu, pessoalmente, e já fui muito criticado por isso, nunca acreditei que o curso de letras fosse ideal para quem quer ser escritor. Porque eu acho que o curso de letras, de algum modo, ele engessa a criação. Porque na medida em que você tem tanta consciência sobre o que você está fazendo,
você fica travado. É preciso um pouco de irresponsabilidade, de loucura e de desconhecimento para escrever, eu acho. Porque se você conhece tudo que veio antes de você, você fica parado. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Qualquer linha é uma porcaria perto de vários autores, perto de Dostoiévski. Tudo é uma bosta, essa é a verdade. Então você fica, meu Deus, né? Então eu acho que letras, quando você estuda o texto, aí passa um semestre num parágrafo, eu fico, caramba, não dava para mim fazer letras. Eu falei, então eu vou fazer direito. Por quê? Porque eu escrevi histórias policiais, então me ajudaria a conhecer a realidade brasileira. A minha ideia era ser criminalista. Na pior das hipóteses, eu sentava por 2 anos e estudava para um concurso público. Passaria no concurso público, ganharia lá meu salário todo mês, enquanto isso eu escreveria os meus livrinhos, e essa era a minha vida. Como Carlos Drummond de Andrade. Como Carlos Drummond de Andrade e tantos outros que eram funcionários públicos, para conseguir viver de escrever. E esse era o plano, eu fiz a faculdade, e durante a faculdade eu acabei de escrever, no meio da faculdade eu acabei de escrever Os Suicidas, que é meu primeiro romance publicado, que eu escrevi justamente dos 16 anos, que é quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Aí 16, primeiro ano, 17, segundo ano, 18, terceiro ano e 19, primeiro ano da faculdade. Então, eu estava no terceiro período da faculdade, eu acabei de escrever Suicidas e comecei a buscar a editora. Pois é, o Suicidas, você diminuiu ele? Não, é questão de diagramação mesmo. É? Ele é o mesmo número de páginas. 430? A outra edição tem 470, mas é questão de diagramação. E aí, eu escrevi, busquei editora, que é difícil pra caramba, a gente pode falar disso depois, mas acabei conseguindo publicar por uma editora chamada Bem Virá, que era um selo da Saraiva. O livro foi finalista de um prêmio chamado Prêmio Bem Virá de Literatura, e aí o livro foi publicado. Só que nesse tempo que eu fiquei procurando editora, nesse 1 ano que eu fiquei procurando editora, eu comecei a escrever o próximo livro, eu não fiquei esperando ser publicado para começar o livro seguinte. E o livro seguinte era Dias Perfeitos. Aí eu escrevi o Dias Perfeitos, e quando o Suicidas foi publicado, eu já tinha metade do Dias Perfeitos. E 1 ano depois da publicação, quando o Suicidas foi finalista de um outro prêmio chamado Prêmio São Paulo de Literatura, que é um prêmio prestigiado, eu já tinha o Dias Perfeitos pronto. A Companhia das Letras me procurou, falando, você tem um próximo livro? Eu falei, tenho, está pronto, está aqui, toma. E eles, então, falaram, beleza, vamos publicar. E isso foi no final de 2013, quando eu estava acabando a faculdade. Início de 2014, março, sai o livro. Então, eu estudei para concurso público, para ser juiz federal, janeiro, fevereiro e março. E abril saiu o livro. Em abril, quando saiu o livro, rapidamente o livro foi vendido para 15 países, né, em 2 semanas. Assim. E vendeu para cinema também naquelas 2 semanas. E aí o livro saiu em todos os jornais e passaram a me chamar. Eu recebi muitas ligações na época para fazer roteiro de cinema e de televisão. Me chamaram para a Lúcia Murat, que é uma cineasta, me chamou para escrever um longa-metragem com ela, que aliás até está no Festival do Rio agora. Eu fiquei bem feliz, foi um dos selecionados do Festival do Rio. Então sua primeira exibição pública vai ser no Festival do Rio esse ano. Oi? Chama Praça Paris. É interessante até contar depois a história desse filme. E depois me chamaram para escrever uma série chamada Espinosa, baseada num livro do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que é um autor policial brasileiro, que tem um livro chamado Uma Janela em Copacabana. E aí a gente fez uma série policial com um delegado Espinosa, que era até feito pelo Domingos Montanher. Eu fazia o papel. E aí eu entrei nessa equipe de criação sem nunca ter feito um roteiro na vida. E aí foi legal, porque eu aprendi a fazer roteiro, comecei a aprender a fazer roteiro, e aí, a partir daí eu me senti à vontade para largar de vez o direito, que é uma coisa que, na verdade, eu nunca quis muito, né? Foi só a opção. Você fez o concurso? Fiz, eu tenho OAB. Aliás, agora não tem mais, porque eu não pago mais a anualidade, mas eu tenho. Tinha. Passou? Passei. Para juiz? Não, para juiz não, para OAB. Não, estou falando para você fez o concurso. Não, para juiz eu nunca fiz a prova. Não, nunca fiz. Eu estudei 3 meses, as pessoas estudam 2 anos. Se eu fizesse também não ia passar. Continua, você estava depois aí... E aí publiquei o Dias Perfeitos, e comecei a escrever, quando o Dias Perfeitos foi publicado, eu comecei a escrever Jantar Secreto. E foi muito engraçado, porque
eu dava entrevista, como eu falei, no Dias Perfeitos tinha muita entrevista na época. Inclusive, foi a primeira vez que eu participei aqui. E aí as pessoas perguntavam, e o próximo livro? E aí o livro teve, acho que, brincando, uns 7 títulos, porque cada entrevista eu dizia um título, porque eu não sabia qual era o título do livro. E foi o Jantar Está Servido, Mesa para 10, Jantar no Matadouro, Jantar, O Jantar, Vamos Jantar. Era tanta coisa. Mas tinha a ver com jantar, pelo menos. E chegou uma hora que começou a pegar mal, porque a verdade é que eu escrevo muito devagar. Parece que eu escrevo rápido, mas eu escrevo devagar. Suicidas dos 16 aos 19. Aí depois, dos 19 aos 21, 22, o Dias Perfeitos. 21, 22, Aí, dos 22 aos 25, Jantar Secreto. 25, 26. Então demora 3, 4 anos para cada livro. Hoje, com 65, você ficou muitos anos sem escrever, né? Não, então, mas, por exemplo, o Vilarejo foi um livro que surgiu justamente desse desespero de eu não estar conseguindo acabar o livro, O Jantar Secreto. E aí, uma bela hora, eu falei, eu preciso ter alguma coisa para publicar. E aí, eis a vantagem de você não ter sido publicado por muitos anos. Eu tinha o Vilarejo na gaveta. E era um livro que eu nunca tinha pensado em publicar. Eu tinha os contos, né? Eu não tinha... Hoje em dia ele é amarrado, ele tem um prefácio e um pós-fácio que amarra tudo que não havia. Mas os contos, eles existiam. E aí eu mostrei para um amigo meu que era ilustrador, falei, o que você acha de você fazer uma história em quadrinhos disso aqui? Pelo menos dar uma enrolada. Aí ele falou, cara, não, é muito legal isso, vamos fazer um livro ilustrado de terror. Aí ele fez as ilustrações. E aí eu falei, cara, mas eu não sei se eu quero publicar isso, tal, não sei se eu gosto. E aí, na época, eu estava escrevendo Supermax, foi uma série de terror para a Rede Globo. E na série Supermax tinha a equipe, era uma equipe de criação muito grande, e boa parte da equipe era muito conhecedora de terror. Por exemplo, tinha o Denison Ramalho, que é um cineasta de terror incrível de São Paulo. Tinha a Juliana Rojas, tinha o Marçal e o Bonazzi, que eram os cabeças da equipe, que são roteiristas experientes. Eu peguei esse livro, O Vilarejo, e mostrei para todos eles. E o Denison, especificamente, falou para mim e falou, cara, isso aqui é muito bom, isso é o terror brasileiro que faltava. Publica isso, por favor. Aí eu falei, caramba, se ele está dizendo, eu vou acreditar. E publiquei. E aí foi muito engraçado, porque a partir daí eu fiquei conhecido como um cara que escreve e entende tudo de terror. Quando, na verdade, eu não entendo nada de terror, não entendia nada de terror. Porque eu escrevi o Vilarejo sem entender absolutamente nada de terror. Eu mal tinha lido Stephen King na época. Hoje em dia eu já li quase tudo do Stephen King. Não tudo, porque ele tem muita coisa. Então, aqueles Torre Negra eu não li. Mas os de terror clássicos eu já li todos. Mas na época eu não tinha lido nada. E eu passei a ser conhecido como o cara do terror. E as pessoas, mas como é que você escreve um livro? Tem referências claras a Lovecraft. Eu nunca tinha lido Lovecraft. Aí me perguntam como eu escrevi. Eu falo, gente, não tem a Zíbia Gasparetto, que o espírito Baixanela escreve? Então, no meu caso, foi um espírito mau, baixou em mim e eu, escrevi. Mas eu não tenho a explicação, realmente não tenho. Queria dizer que é cheio de referências e tal, mas não é. Não é. O Vilarejo, especificamente, não é. Os outros até têm muitas referências. A policial, né? A história policial tem bastante. Fala do Jantar Secreto, então. Vamos atualizar. Então, e aí... E o Jantar Secreto ele foi um livro muito difícil, assim, para mim. Todo livro é sempre muito difícil, né? Mas porque eu preciso, a cada livro, me impor um certo desafio, né? Assim, em vários sentidos. Porque bolar a história, a trama, para mim, é muito fácil. Alguma coisa tem que ser fácil, que é pensar a história. Então, eu, em geral, sei como é que começa, sei como termina, sei o que acontece lá pelo meio, tem umas 5 cenas importantes no meio da história que viram a história, né, que mudam os rumos da trama e tal. Então, eu consigo ter um esqueleto rápido de uma história. Tanto que, por exemplo, em roteiro é ótimo, porque em roteiro, em geral, é isso que você precisa para começar a fazer um roteiro, né? Você precisa do início, do final, dos pontos de virada entre os atos, e você tem um roteiro, basicamente. Né? Ou pelo menos uma escaleta de um roteiro. E por isso que eu gosto também muito de fazer roteiro. Mas, com um livro, ter isso é o primeiro passo. Porque depois de você ter essa estrutura
você precisa definir algumas coisas. Você precisa, conhecer muito bem os seus personagens. Você tem que dar densidade a eles. Eles não podem ser arquetípicos, né? Assim, você tem que pensar como você vai contar essa história, qual é a linguagem dessa história, qual é o narrador, qual é o ponto de vista. A história é em primeira pessoa e em terceira pessoa, os verbos no presente e no passado. Se você perceber, cada um dos meus livros é narrado de uma maneira. O Suicidas ele é em primeira pessoa, mesclando com um diário, uma coisa em tempo real, e a reunião de mães, que é em formato quase de roteiro. Então, esse é um estilo. O Dias Perfeitos é em terceira pessoa, com os verbos no passado, com um narrador onisciente que entra na cabeça só do personagem Theo. Ele não entra na cabeça do personagem Clarice em nenhum momento. Então, terceira pessoa. O Vilarejo também é terceira pessoa, mas os verbos são todos no presente. E eu gosto de... Eu acho que um livro, para ser um livro, ele tem que ter algo de literário. Ele não pode ser só uma boa história, porque só uma boa história eu pego e faço um filme, ou uma série, ou o que quer que seja. Ele tem que ter elementos intrinsecamente literários. E, por isso, depois de ter a história, que, como eu disse, é a parte mais fácil, eu perco muito tempo pensando, caramba, como eu conto essa história? É em primeira pessoa da cabeça desse personagem? É em terceira? É no presente? É no passado? Começa pelo final e volta? Como é? Então, qual história contar não é difícil, mas como contar é muito difícil. E, para dar exemplos, o Dias Perfeitos, eu escrevi 100 páginas dele na época em primeira pessoa da visão do Theo. E aí eu percebi que não funcionava, porque era chato, você só tinha a visão dele. Quando o interessante era você ter a visão do narrador em contraponto com a dele. Né? Que você via que ele pensava uma coisa e o que ele fazia era bizarro em relação ao que ele estava pensando. Então, esse contraponto é que era interessante. E que também, ao mesmo tempo, você nunca podia entrar na cabeça da Clarice, que se entrasse na cabeça dela, revelava-se o mistério. O mistério do livro inteiro é que diabos essa menina está pensando. Ela está gostando, não está gostando, ela quer, ela não quer, e assim vai. O Jantar Secreto, eu comecei a escrever da visão dos 4 amigos. Então, era um livro muito louco, porque tinha capítulo da visão do Miguel, e depois da visão do Dante, depois da visão do Hugo, depois da visão do que está faltando, que eu não lembro, do Leitão, eu acho. Então, a visão desses 4, e era um quebra-cabeças. E aí eu mostrei para algumas pessoas, e elas falaram, cara, eu não consigo entrar na história, porque eu fico tão preocupado em tentar entender quem diabos está falando, por que está falando, e onde está. Eu falei, não está funcionando. E mesma coisa, eu preciso chegar em 100 páginas para perceber que está tudo errado. Aí eu volto, apago tudo, começo tudo de novo. Mas até achar o tempo certo. Agora, o Jantar Secreto, ao mesmo tempo, e por isso ele foi muito trabalhoso, mas ele tinha vários assuntos sobre os quais eu queria falar. Eu estava já, desde o Dias Perfeitos, interessado no tema vegetarianismo, porque me interessa entender por que nós comemos carne, o que nos dá o direito de comer carne. Aí você me responde, porque carne é gostoso. Beleza, a carne é gostoso, mas nós temos 5 sentidos. Né? Aquele menininho do filme tem 6, mas nós temos 5. Dos 5 sentidos, a gente não admite violência em quase nenhum deles. A gente não gosta de ver um animal ser torturado, a gente não gosta de tocar num animal, num boi aberto, a gente não gosta do cheiro da carne, mas o paladar justifica tudo. É gostoso, então a gente come. Então, o único dos sentidos que justifica a violência é o paladar. E é curioso, porque se a carne humana, então, for mais gostosa, talvez justifique. E aí, nisso, eu entrei numa outra coisa. Falei, bem, beleza, carne humana, então, comer carne humana em contraponto, porque eu acho que uma boa maneira de você discutir alguns temas é levar para a hipérbole. Né? Uma boa maneira de você discutir machismo e homofobia é levar para um sujeito maluco que acha que sequestrando a mulher vai conseguir fazer que ela goste dele. Uma boa maneira de discutir o que a gente come é a gente falar, beleza, já que, em vez de falar, olha, não comam carne, porque eu acho chatíssimo ser didático ou panfletário, e o livro não se propõe a ser panfletário em momento nenhum, eu acho que é interessante falar, beleza, já que a gente come porque é gostoso, e se a carne humana for uma delícia? Como é? Aliás, Afonso, se você puder comer, eu recomendo. De tartaruga, serve? De tartaruga, não. A iguaria mesmo é gordinho, então Que idade tinha? Oi? Prefiro não comer. Enfim.
Então, me interessava falar disso. Bem, já que é gostoso, a gente come porque é gostoso, e se for a mais gostosa. Você pode ser um canibal pedófilo. Pode ser Dá um para canibal, ser, dá para fazer canibal, várias coisas aí. não é? Não, mas aí, daí eu Aí fui para começou. a seguinte questão, beleza? Havendo jantares assim, quem iria nesses jantares? E aí eu falei, poxa, é uma boa oportunidade de eu falar dessa nossa high society carioca, que de algum modo também lembra um pouco a paulistana, não sei, a mineira, mas a carioca, que vive de um sobrenome ainda, a paulistana também é muito assim, né, dos seus vários sobrenomes, dos tempos áureos do Rio de Janeiro, na década de 60 e tal, e eu queria falar um pouco disso, dessa decadência, e como para essas pessoas talvez fizesse muito mais sentido, porque o que a gente comer é poder, tem isso no livro, né? Assim, e realmente a gente come porque nós estamos acima na cadeia alimentar, nós somos melhores do que o animal. Então, não é de se pensar, não é de se estranhar nesse momento que a gente vive do país, até com exposições sendo fechadas e outras coisitas mais bem piores até também acontecendo, que, para algumas pessoas, estar acima da cadeia alimentar seja, em vez de comer o boi, comer o pobre, né? Então, o livro também trazia esse lado. E eu falei, beleza, mas como eu chego nessa história? Aí eu li uma matéria no jornal falando de jantares secretos que estavam na moda na Europa e nos Estados Unidos, organizados pela internet. Falei, gente, isso é uma boa coisa. Aí guardei a matéria. Então, foram várias historinhas que eu fui juntando. Aí, um belo dia, eu saí em Copacabana, bem na situação que tem no início do livro Jantar Secreto. Fui no bar em Anhangá com alguns amigos meus, e um dos meus amigos, que, por sinal, se chama Leitão, é Gabriel Leitão o nome dele, me conta o enigma da carne de gaivota. Eu falei, caramba, peraí, junta isso com aquela coisa dos jovens. E aí, a única coisa que eu não tinha, eu precisava que eles precisassem ganhar dinheiro para fazer uma coisa dessas, tinha que ser uma meio comédia de erros. Eles precisam de dinheiro, então vão fazer um jantar secreto de carne humana e a coisa sai do controle. E aí é bem curiosa essa história, porque eu comecei a escrever e eu inventei um motivo para que eles tivessem a dívida e precisassem de dinheiro, que é uma situação lá com a personagem Cora. Porque, na época que eu comecei a escrever, o Brasil era o país do futuro. A gente ia sair da lama, estava tudo certo. Então, eu falei, eu preciso de um motivo para a história afundar. E aí, quando eu comecei a escrever, beleza, escrevi o Brasil, país do futuro, aconteceu a Olimpíada, aconteceu a Copa, crise política, crise econômica. Eu falei, eu não preciso de mais nada, o Brasil já está uma porcaria. E aí, nesse sentido, me ajudou na história. E o livro, eu acho, também um grande mérito dele, que acabou sendo por acaso, é fazer um retrato dessa geração que pegou a promessa entrou na faculdade com a promessa de Brasil, país do futuro, e saiu da faculdade encontrando o Brasil nesse estado que a gente vê hoje, né? E sem esperança e tal. Então, eu queria... E aí, por isso mesmo, o livro, que nem era tão datado, o livro não tinha tantos anos em que a história acontecia. Eu falei, não, eu vou datar muito bem o livro, eu quero que um livro seja um livro desse momento do país. Então, é bem nos anos 2015, 2016 e 2017. Rafael, a última vez que você esteve aqui, salvo engano, não sei se foi a última mesmo, foi lá no Sempre um Papo, no Palácio das Artes, eu perguntei sobre roteiro e criação de personagens. Você me indicou um livro de uma pessoa bem renomada nos Estados Unidos, que tem um curso de roteiro, me parece. Eu esqueci o nome dele agora. Robert McKee, não? É o Robert McKee, exatamente. Eu li o livro dele, eu pensei algumas ideias, mas ele não fala exatamente sobre como criar roteiro e personagens. Eu queria saber se você poderia ser mais didático sobre isso para me ajudar, porque eu sonho... Criação de personagens, especificamente. É isso? Exatamente, sobre a criação de personagens. E como é que você conseguiu essa inserção internacional, como The Guardian, elogiando você, e aquele Jeffrey Drowes, Jeffrey Diva. Como é que você conseguiu ter essa inserção internacional? E parabéns pela sua capacidade narrativa.
Você realmente é um escritor nato, eu li algumas páginas aqui desse Jantar Secreto, você tem muito talento, muita capacidade. Obrigado. Parabéns. E, então, o Rob McKee ele é um autor clássico hollywoodiano de estrutura, né? Ou seja, ele define muito bem primeiro ato, incidente incitante, que é o que leva ao segundo ato, os movimentos do segundo ato, que é o ato mais difícil de se fazer num longa-metragem e tal. Mas o Rob McKee é para roteiro de cinema e de série, ele é para audiovisual. Eu, para literatura, confesso que nunca usei muito esses esquemas, não. Eu sempre vou meio na intuição, ainda que, depois de ter escrito, se você pegar o livro e jogar na teoria, você vê que funciona. Mas, no meu caso, é uma coisa muito intuitiva mesmo. Ou seja, eu nunca tinha lido Robert McKee ou qualquer coisa de roteiro para escrever Os Suicidas ou Dias Perfeitos ou O Jantar Secreto, salvo engano, também acho que eu não tinha lido. Mas, enfim, ou então já tinha lido no Jantar Secreto, mas antes eu não tinha lido, com certeza. Mas eu acho muito útil. Eu gosto do Robert McKee porque eu acho que ali você tem a base. E se você quiser romper a base, você tem que primeiro conhecer a base, né? O grande problema, aliás, eu acho, de várias pessoas na arte brasileira e até na literatura, é que a gente quer ser de vanguarda sem ter o básico, né? Quer fazer bife bourguignon sem ter feijão com arroz. Então, eu particularmente gosto muito para a estrutura. Para a criação de personagens, eu realmente não sei muito o que te dizer, porque eu acho que existem dois tipos de criadores, de contadores de história. Existem os contadores de história que têm um personagem na cabeça. A pessoa tem a ideia, vou escrever a história sobre um cara que é um estudante de medicina, solitário, que vive com a mãe paraplégica. O que vai acontecer com ele? Não sei. Quem ele vai conhecer? Não sei. Não sei, mas eu sei que é esse personagem. Então, o cara entra na cabeça do personagem. Já tem gente que é o contrário, que fala assim, não, vou escrever uma história de um sujeito que sequestra a menina porque ele gosta dela, e ela não quer nada com ele. E ele vai fazê-la gostar dele, vai tentar fazer que ela goste dele. E aí ele vai ficar tentando, beleza. Agora, quem é esse cara e quem é essa menina, eu não faço ideia. Eu tenho que a história é essa. Então, alguns criadores começam a criar pelo plot, que é o que a gente chama, pela trama, pelo que acontece na história. Outros começam pelo personagem e aí criam o que o personagem faz. Eu, pessoalmente, sou um autor de plot. Como eu falei, eu tenho a ideia da história, eu sei o que vai acontecer. Quem vai viver a história, eu penso depois. Então, por exemplo, no Dias Perfeitos, a história é um cara. Eu quero a história de um cara que sequestra a mulher amada, e ele é um psicopata, e ele é machista, e ele é homofóbico, e ela é um passarinho. Eu tinha a imagem, ela é um passarinho voando, e ele vai cortar as asinhas dela. Era essa a imagem, né? Agora, quem é ela? Quem é a mãe dela? Quem é o pai? O que ela faz da vida? Todo o resto eu fui criando a partir do que a trama me pedia. Eu, da trama, criei o personagem. Isso é legal, essa separação, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em roteiro com mais pessoas, né? E quando eu vou trabalhar com mais pessoas em roteiro, eu já percebi, se eu vou trabalhar com alguém que também é um criador de trama, não funciona, porque ficamos nós dois fazendo a mesma coisa, né? Agora, se eu vou trabalhar com alguém que é um criador de personagens, funciona muito bem. Porque eu tenho a trama e ele fala, não, mas esse personagem não faria isso, esse personagem não agiria assim, ele agiria assado. Então, a trama encontra o personagem. Eu sou muito mais à vontade para te dar dicas sobre como fazer a trama. O personagem eu peno depois para criar quando eu já tenho a trama, entendeu? Então, eu não sei muito como dizer como criar personagens complexos e interessantes. No meu caso, é um jogo de tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, e acertei, às vezes. Então, a Inserção Internacional veio muito com a publicação do Dias Perfeitos. O Dias Perfeitos, com a publicação no Brasil, ele foi vendido para os Estados Unidos, para Penguin, que é um dos maiores grupos editoriais norte-americanos. Quando foi vendido para Penguin Random House, que é o nome do grupo, outros países automaticamente ficaram atentos. Bem, quem é esse moleque brasileiro que a Penguin comprou? E aí, por isso que eu falei, em 2 semanas, 15 países compraram. Hoje em dia está em 22 países, mas na época foram 15 em 2 semanas.
E aí, a partir daí, conforme os livros foram saindo, por exemplo, nos Estados Unidos foi na Penguin, então todos os jornais receberam. Alguns deram resenha, outros não. Então, o Chicago Tribune deu, que é o que aparece no Jantar Secreto. O New York Times, por exemplo, nunca deu resenha. Então, aí tem uma figura no mercado literário chamado agente literário, que é uma pessoa que vende os escritores para fora e também com as editoras. Eu, por exemplo, não negocio o contrato com a Companhia das Letras. Quem negocia é o agente literário. E ele ganha uma porcentagem em cima do que eu ganho. Me conta uma coisa. Sobre os Dias Perfeitos, depois de tanto tempo que passou, foram tantas as suposições que eu li sobre o final, sobre o encaminhamento do enredo, né? Sobre levar, se ele deixava a mala no meio da estrada, desde coisa que eu li que se deixava a mala no meio da estrada, até o final ser diferente. O que nesses comentários, nessas opiniões, mais te influenciou ou te motivou a fazer alguma mudança? Ou qual foi o mais engraçado? Ou foi... Muita gente me pede continuação do Dias Perfeitos, e é ótimo que chegam com a história pronta. Falam, agora está na hora de fazer o Dias Imperfeitos, a história é essa. E tem assim, como eu falei, eu sou muito orgulhoso de ter a trama desde o início, né? Que é uma coisa que eu tenho, então, pelo menos essa eu tenho que me orgulhar de ter. Agora, quando eu estava escrevendo Dias Perfeitos, uma coisa curiosa aconteceu. Pela primeira vez, o Ednei, o Ednei Silvestre, que é um jornalista e um escritor, uma vez eu vi uma palestra dele, de uma personagem chamada, se não me engano, Margot, de um dos livros dele, e ele pergunta, como você criou a Margot? Assim, como criou o personagem? E a resposta dele falou, não criei. Margot falava ao meu ouvido. Que ótimo. Ele falou isso. E aí depois, quando eu encontrei com ele, eu falei, olha, Ednei, você sabe que o nome disso é múltipla personalidade. Se a Margot fala, personagem nenhum fala no meu ouvido, não. Eu que mando nessa história, não tem esse negócio de personagem falando no meu ouvido. Brinquei com ele, né? Assim, ele, não, é que a personagem manda na história. Eu falei, eu não, eu sei para onde vai a história e eu que mando, não tem essa história do personagem mandar na história, não. E falei isso para ele na época do Suicida já publicado. E aí, quando eu estava escrevendo Dias Perfeitos, numa bela hora da história, já no terço final, o personagem não falou ao meu ouvido, mas eu falei, tem que acontecer tal coisa, e a tal coisa não estava prevista, que é basicamente um momento de virada da Clarice em relação ao Theo, que é um momento que muitos leitores acham um dos mais legais do livro. Só que não estava previsto, eu não tinha pensado em escrever isso. E aí o personagem falou ao meu ouvido, e aí foi ótimo, porque foi uma crise danada de identidade. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu fiquei 6 meses sem escrever o Dias Perfeitos, porque eu não sabia se eu me mantinha firme na trama que eu tinha pensado ou se eu me rendia ao personagem falando ao meu ouvido. E aí acabei me rendendo. Me rendi só quando soube como voltar para o que eu queria, ou seja, a história deu uma pequena desviada para o personagem falando no meu ouvido, depois eu puxei as rédeas e falei, não, volto para onde tinha que estar. Então, basicamente, o livro ele existia sem aquela parte, o que também funciona muito bem. Se você lê o livro sem aquele capítulo, ele existe. Mas é uma firula que tem e os leitores, em geral, gostam muito. Fala um pouquinho mais do seu trabalho que está te absorvendo muito, que é esse fazer roteiro. Quando você fala que está fazendo roteiro, é uma equipe imensa, né? Cada um trabalha num segmento, coordenado pelo Marçal e pelo Bonassi, às vezes, a maioria das vezes. O Marçal hoje é líder de grupo, de writers' room, que eles chamam. Exatamente. Fala um pouquinho desse momento, dessa nova vida. Então, na verdade, eu tive a felicidade de começar trabalhando com gente já muito de naipe, assim, né? Ou seja, o primeiro longa-metragem foi com a Lúcia Murat, que eu falei, olha, a Lúcia falou assim, olha, você me ajuda, você faz uma escaleta. Aí eu falei, tá bom, mas o que é uma escaleta? Eu nunca vi uma escaleta na vida. Ela me mostrou, eu falei, escaleta eu já fazia de livro, sem saber o que era uma escaleta. Não fazia exatamente como é uma escaleta oficial, né? Mas eu fazia uma coisa lá que lembra uma escaleta. Aí eu falei, beleza, então... Aí dali me chamaram para o Spinoza, como eu disse, e no Spinoza
Éramos 4 roteiristas, dos quais 3 eram roteiristas experientes. E eu era o cara que tinha lido tudo do Luiz Alfredo Garcia Rosa e entendia de romance policial. Ou seja, não me foi cobrado naquela hora que eu fosse roteirista. Eu pedi, na época, como a série, salvo engano, tinha 8 capítulos, 8 episódios, eu falei, olha, posso escrever 2? Mas, assim, sabendo que não vai ser um produto final redondinho, porque eu nunca fiz um roteiro na vida. E aí o Zé Henrique Fonseca foi muito gentil, que é até o filho do Rubem Fonseca, o produtor, e me falou, não, beleza, faz aí, você quer fazer, faz, tal. Então foi ótimo, foram os 2 primeiros roteiros que eu escrevi eu mesmo, fui para minha casa e tinha um roteiro para fazer. Aí dali me chamaram para fazer uma série na Globo, que não saiu a série, mas vai virar um longa-metragem com o Denison Ramalho, que se chama Morto Não Fala. É um longa-metragem escrito e dirigido pelo Denison Ramalho. Mas, na época, o projeto de série dessa mesma história, eu participei da equipe. Mas... Aí, por exemplo, você entra como argumento. Oi? Nesse Morto Não Fala? Não, nesse Morto Não Fala, o argumento é do Denison Ramalho. Eu entrei como um colaborador para ajudar a pensar a série. Nós fizemos a série inteira e eles falaram, não, vamos fazer um filme primeiro. Aí o filme é só do Denison Ramalho, não tem nada a ver com ele, com o filme. E aí, se for acontecer a série, provavelmente vão me chamar de novo. Aí eu não sei também como é que vai ser. Mas, enfim, mas foi legal. Aprendi com o Denison e tal. Dali eu fui chamado para fazer Supermax. E aí Supermax foi com uma equipe grande e de talentos absurdos. E quando eu falo isso, não é para puxar sardinha para a equipe, não. Mas era tipo o Braulio Mantovani, né, que fez Cidade de Deus só. A Carolina Couto, que fez 2 Filhos de Francisco. O Marçal e o Bonassi, que fizeram Força Tarefa e escreveram vários filmes também, Bicho de 7 Cabeças, Carandiru e tudo mais. Juliana Rojas, que é uma cineasta de terror que já tem alguns... tem o Sinfonia da Necrópole agora, enfim. O Denison Ramalho. E aí entramos de gaiato, eu e o Rafael Dracon, que é um autor de fantasia, mas que a nossa experiência de roteiro era a menor de todos ali, né? E foi muito interessante, assim. Eu confesso que eu acho que escrever mesmo roteiro tem que ter o seu momento de solidão. Eu confesso que eu não sou partidário das várias reuniões de escaleta e de criações em equipe. Eu acho que tem que discutir, beleza, é por ali, vai para lá, vai para cá, puxa, beleza, cada um vai para sua casa e faz o seu trabalho. Eu não consigo muito criar em cima da ideia do outro, eu gosto muito de trabalhar. Eu gosto do momento de reunião, mas gosto do momento de isolamento também, sabe? Beleza. E aí de lá eu fiz A Regra do Jogo, que foi uma novela com o João Manuel como colaborador. E aí decidi pegar um primeiro projeto, que é o que eu estou fazendo agora, pegar um primeiro projeto meu, porque eu fiz muita coisa de longa encomendado, né? Agora acabei de escrever o roteiro do próximo filme do Cacá Diegues também, que foi muito legal. O roteiro, a ideia original é dele e o roteiro é nosso. Mas aí eu tive a vontade de falar, não, peraí, agora eu quero fazer um roteiro meu, minha ideia, com minha cara, que nem tem os livros, acho que tem uma cara, acho que faltava um roteiro com a minha cara. Eu fiz um argumento, fiz um roteiro, e aí vendi para uma produtora, vamos ver se acontece o filme. O Dias Perfeitos não vai ter sua participação? O Dias Perfeitos eu não sei, porque o Dias Perfeitos não está sendo roteirizado ainda por ninguém. O Suicidas, o roteiro não é meu, o roteiro é do Matheus Souza, que também é o diretor. O Vilarejo, eu participo do roteiro, ainda que eu não seja o único roteirista. O outro roteirista é o Ali Muritiba, que também é um cineasta muito legal. O Jantar Secreto de Perfeitos até agora não tem roteiro, então não sei se vai ser meu ou se não vai ser. Aproveitando que domingo, dia 10 de setembro, foi o Dia Internacional da Consciência pelo suicídio. Né? Suicídio. O que você tem a dizer sobre isso? Então, é muito curioso, porque quando eu comecei a escrever Suicidas, foi até de uma maneira meio irresponsável, porque o que me interessava era a trama, só a trama, ou seja, eu tive a ideia de fazer a história. Eu falei, eu quero fazer uma história de jovens reunidos numa casa, porque, na verdade, era uma encomenda para cinema. Um amigo meu fazia cinema na faculdade, falou, vamos fazer um filme barato. Eu falei, beleza, como é que é um filme barato? Ele, seguinte, ator jovem, personagem jovem, porque ator jovem trabalha de graça. Cenário fechado, porque interna é mais barato de filmar do que externa. Zero de locação. A gente pega a casa de campo de alguém.
E sem efeito especial, porque efeito especial é caro. Falei, beleza, o que eu vou fazer? Então, eu vou colocar jovens numa casa. Jovens numa casa, o que jovens fazem numa casa? Jovens bebem, falam besteira, transam, brincam, e tinham que morrer, porque a história era minha. Aí eu falei, beleza, eles fazem tudo isso, mas o que eu podia fazer? Uma história tipo Pânico, que é o que todo mundo já fez, né? Que é um assassino, vai lá e mata todo mundo. Quem é o assassino entre eles? Aí você tem todos os arquétipos, né? Você tem a loura peituda, o negão, tem todo mundo para morrer lá. Não, todo mundo já fez isso, coisa chata, não quero isso não, quero fazer uma coisa diferente. E aí eu tive a ideia, falei, pô, e aí meu pai tinha me contado, um tempo antes, uma história de um amigo dele que morreu numa roleta russa, quando ele era jovem. Aí eu falei, pô, já sei, vou fazer uma roleta russa. E aí o mistério não é quem matou, o mistério é por que eles se mataram, o que levou esse grupo de jovens a se matar. Falei, poxa, que ideia ótima. Eu só tinha um grande problema, eu não fazia a menor ideia de por que eles tinham se matado. E a partir do plot, aí como eu te expliquei na hora do personagem, eu fui, beleza, agora eles precisam ser personagens, ser complexos, e ter motivos, e ter... E aí sim eu fui pesquisar suicídio e encontrei coisas que me interessavam, né? Os motivos de suicídio entre jovens são principais, são gravidez indesejada, sexualidade não aceita pelos pais, envolvimento com drogas, enfim, tem lá os principais motivos de suicídio entre jovens. E aí sim eu vi que a história tinha um potencial de tratar desses assuntos que me interessavam, que passaram a me interessar, né? Tem um capítulo dos Suicidas que eu gosto muito e que ele é, para ser bem honesto, pouco útil para a trama, mas eu gosto bastante dele. Aliás, é o meu favorito do livro, que é um capítulo que, lá já para o final, mas não é spoiler, porque não acrescenta nada à trama, é só uma historinha, é baseado num fato real que eu encontrei na internet e pesquisei na época, de um jovem. Existem na internet sites de incentivo ao suicídio, principalmente na Deep Web, que é a internet ilegal, onde o tráfico de órgãos acontece, e prostituição infantil e tudo mais. E esse menino tinha, salvo engano, 13 anos, era do Paraná. Os pais estavam viajando, ele acessou esse site de incentivo ao suicídio. Um sujeito ensinou o garoto a dar um nó específico, que ele se enforcava. E a única coisa que ele pediu em troca, por ter ensinado gentilmente a fazer esse nó, era que o garoto se filmasse na webcam. E o garoto se filmou. E o vídeo caiu na internet, o garoto morreu, o garoto lá na época. E aí eu falei, gente, tem tanta coisa bizarra numa história só, né? Porque, primeiro, existir um site de incentivo ao suicídio. Segundo, a ideia de que a pessoa se filma e o vídeo viraliza. Terceiro, e eu sempre gosto de tentar enxergar o lado que ninguém enxerga, né? Não porque eu defendo o lado, mas porque eu gosto, ou seja, esse sujeito que faz isso, porque a criança é um pobre coitado, com problemas de depressão, talvez negligência dos pais, que fez o que fez. O que me interessa é o cara que entra, cria um nome falso e incentiva o suicídio. Ele é um monstro. Beleza, essa é a primeira opinião. Mas talvez ele se enxergue como um bom samaritano, talvez ele se enxergue como alguém que liberta uma alma perturbada. Eu gosto de pensar no outro lado das pessoas, né? no outro lado das ideias. Enfim, e aí tem esse capítulo no livro, que é também baseado numa questão real. E curiosamente, o suicídio logo depois passou a ser um grande tema, né? Eu lembro que 2 anos depois da publicação dos Suicidas, na Feira de Bolonha, que é uma feira voltada a livros infanto-juvenis, os grandes livros vendidos naquele ano na Feira de Bolonha foram livros sobre suicídio, livros para crianças e pré-adolescentes, livros sobre suicídio. Meu livro, claramente, não estava entre eles, porque não é nem para criança, nem para pré-adolescente, mas enfim, o tema foi o tema daquele ano. Aí, logo depois, lançou Os 13 Porquês, o livro, aí depois lançou a série, aí depois veio a Baleia Azul. Então, é um tema que está aí, né? Rafael, um prazer conhecê-lo. Prazer. Meu nome é Max.
Eu queria fazer uma pergunta de fã. Eu acho que todo mundo deve ter essa curiosidade. Eu tenho, pelo menos. Gostaria que você falasse o seu processo de escrita. Se você escreve em papéis, se você usa software, como é que é o seu processo? Se é caótico, se não é. Por exemplo, você escreve um livro de 400 páginas, demora anos para escrever. Como é que você retém na memória os fatos, os personagens, minúcias dos personagens? Como é que você resgata isso depois, com o tempo? Como é que eu falo um pouco desse processo, seu, por favor. Então, o meu processo ele vive mudando, até porque eu quero escrever um pouco mais rápido do que 3, 4 anos cada livro. Mas não tenho conseguido, até por causa das outras coisas que eu faço. Mas eu sou muito organizado. Então, o meu computador, por exemplo, eu sei de cabeça, assim, como é que são eu tenho pastas dentro de pastas. Então é assim, hoje em dia eu entro em criação, aí criação, clico projetos. Aí tem outras pastinhas lá de criação de coisas menores, mas projetos. Aí há projetos, aí tem TV, cinema, literatura, teatro. Aí eu entro em literatura. A literatura, cada ideia que eu tenho de livro tem uma pastinha, e tem uma pasta chamada Obras Completas, que aí estão lá os livros que eu fecho. O meu grande prazer, meu orgasmo, é quando eu acabo um livro e eu jogo para a pasta Obras Completas. A hora que eu fico muito feliz, nossa, acabei. Então, versões. Eu sempre que vou fazer uma versão nova, eu não excluo a anterior e eu salvo por data. Então, os meus arquivos são todos assim, Suicidas 27/2 de 2013, 23/4, e assim eu vou vendo qual é o mais... Porque se você coloca arquivo novo, aí vai novo 1, novo 2, novo 3, novo 4, vai novo em cima de novo. Né? Ou atual, também é outra desgraça de arquivo. Quando você vai trabalhar em equipe, eu sempre falo, gente, não é atual nem novo, porque atual e novo deixa de ser atual e deixa de ser novo. Tem que colocar a data que você fechou o arquivo. Então, eu sou muito organizadinho nesse sentido. Escrevo em Word Times 12, espaçamento 1,5, justificado, com toque. Se não tiver justificado, se não tiver espaçamento 1,5, eu não consigo escrever. Tirando isso, só um copo d'água do lado, e um copo d'água grande, para não ter que ficar me levantando, um pinico, estou brincando, pinico não precisa, mas um copo d'água precisa. Não, e agora em termos de estrutura, agora, eu faço, como eu já disse, um esqueleto da história, mas o que eu adoraria fazer e não consigo fazer, eu adoraria ter, já que eu tenho o esqueleto todo da história, à medida em que eu definir, é assim que vai ser, por exemplo, o ponto de vista é esse. Eu adoraria fazer como o Stephen King faz, que ele pega e escreve o livro inteiro de cabo a rabo em 1 mês. 1 mês, 2 meses. E aí, depois, quando ele termina, ele tem um monstro, uma coisa horrenda, cheia de repetições, cheia de frases mal escritas, cheia de diálogos ruins. E aí ele fica 3, 4 meses trabalhando naquele material bruto que ele tem. Eu não consigo. Eu já tenho tentado, meu ideal é isso, mas eu escrevo muito e eu vou descobrindo eu sinto isso, eu vou descobrindo o restante da história, o estilo e o ritmo, conforme eu reviso. Então, o meu método é, eu escrevo capítulo 1, aí eu vou escrever o 2, eu releio o 1, reviso o 1, escrevo o 2. Aí eu vou escrever o 3, eu releio o 1, releio o 2, reescrevo o 1, reescrevo o 2, escrevo o 3. Isso é lindo nos 5 primeiros. Quando você está no 40, é um pouco chato. Você faz isso do 1 ao 39, e aí você fica do 1 ao 39, do 1 ao 39, do 1 ao 39 e 40. Então, os capítulos finais são muito dolorosos para escrever. E eu tenho tentado vencer este método, mas não tenho conseguido. Vamos rezar para que eu consiga, em breve. Psiquiatra. Remedinho. Boa noite, Ralph. Você já viu um filme chamado A Comilança com Marcelo Mastroianni? Claro, A Comilança. Aliás, isso é muito curioso. Eu, quando vou escrever alguma história, eu, hoje em dia, tenho a esperteza de ver tudo que já foi feito sobre essa história, até para ver se eu tenho alguma coisa a dizer que não foi dita, né? O caso mais emblemático aconteceu até quando eu fui escrever o Dias Perfeitos, que, a meu ver, é uma premissa muito simples, né? Que é menino sequestra menina porque se apaixona por ela. Né? E é uma premissa que já foi feita muitas vezes. Você tem Misery, que é um livro do Stephen King,
que é uma fã que sequestra um escritor. Você tem o colecionador, que é um cara que sequestra uma mulher e mantém no porão. Você tem Atami, você tem Encaixotando Helena, que são filmes que também tratam de amor obsessivo. Então, eu, quando fui fazer o meu livro, eu vi e li tudo isso para ver se tinha alguma coisa a acrescentar. Teve até uma coisa que eu mudei, porque a ideia era muito parecida com uma coisa que tinha no Misery. Aí eu mudei porque era muito parecido, e eu nem tinha visto Misery na época, quando tive a ideia. Mas é porque, enfim, quando você vai pensar em amor obsessivo, você tem ideias parecidas. Quando eu fui falar de canibalismo, eu naturalmente fui atrás do que havia sobre o assunto. E de comida, né, e tal. Eu encontrei a comilança, eu encontrei aquele... o amante, o cozinheiro... Como é que é? Você sabe que filme é esse? Eu esqueci o nome. É o amante, o cozinheiro, não sei o que lá. Encontrei um livro teórico, um artigo teórico do Jonathan Swift chamado A Modest Proposal, que é um artigo irônico desse autor, falando que o grande problema da humanidade é a fome. E o fato de que a gente enterra os nossos mortos é meramente cultural, porque a gente poderia simplesmente comê-los. A gente só enterra porque a gente aprendeu que é assim que se faz. Ou incinerar, enfim. Mas aí ele propõe, ele fala, pois bem, já que é mera questão cultural a gente enterrar os mortos, e o problema da humanidade hoje em dia é a fome, pois a gente tem que mudar a cultura e fazer com que as pessoas agora comam os mortos em vez de enterrá-los. E é um artigo irônico, ele não fala isso a sério. E aí eu peguei essa ideia e coloquei na boca de um dos personagens falando a sério. O que mais eu li? Li um livro chamado Comer Animais, do Jonathan Safran Foer, que é um livro sobre a indústria alimentícia nos Estados Unidos. Então, assim, eu sempre, quando vou escrever, vou atrás do que há sobre o assunto que eu estou escrevendo, entendeu? Acho que faz parte da pesquisa. Eu sou escritor também, e como você até falou mais cedo, eu sou concursado. Então, eu consegui, graças a Deus, essa oportunidade de ter mais tempo para dedicar à escrita. Eu vou só dar um contextozinho para justificar a pergunta, tá, Rafael? Eu tenho um site, chama o Escriba Encapuzado, que eu mantenho desde 2010. Qual é o nome do site, desculpa? Escriba Encapuzado. E nesse site eu tenho um projeto literário chamado 7 Coisas que eu Aprendi, que eu convido escritores em várias fases da carreira para compartilhar experiências. Hoje o projeto já tem mais de 100 contribuições, tem escritores em início de carreira, escritores já publicados, o Eduardo Spohr, você deve conhecer, já publicou lá, enfim. Só para contextualizar. Então, assim, não vou te pedir para falar 7 coisas que você aprendeu como escritor, porque não deve dar tempo nem nada, mas se você tivesse que, sei lá, dar uma dica, um aprendizado que você teve na sua trajetória como escritor até hoje, para quem está começando, né, deve ter vários escritores aqui que estão começando, estão querendo oportunidade. Qual seria a sua dica assim, para quem está na labuta? Bem, a dica de hoje é a seguinte: não coma carne humana, isso é ficção. É ficção. Essa é importante. Cara, muitas dicas. Salvo engano, você me mandou um e-mail pedindo que eu respondesse. E eu não respondi, né? Eu respondi? Estava escrevendo o livro, não deu tempo. Então foi isso, não sei eu acho que eu não respondi as 7 coisas que você tinha pedido na época. Disso eu lembro, pelo menos, vai. Então, cara, tem dicas em todos os sentidos. Assim, primeiro, eu acho que tem que ser um trabalho. Você tem que encarar como um segundo trabalho. Quando te perguntar o que você faz, você fala, eu tenho 2 trabalhos. Sou funcionário público e sou escritor. No sentido de que, assim, a coisa de, hoje não deu tempo, não estou inspirado, não sei para que caminho eu vou, bloqueio criativo. Bloqueio criativo é muito charmoso de se falar, estou bloqueado criativo. Mas não é nada legal. E eu já tive bloqueio criativo, aliás, vivo tendo. Mas não é legal. Então, assim, eu fico pé da vida, eu dou meu jeito, falo, não, que história é essa? Está com bloqueio criativo para sair final de semana também, né? Então, porque você tem que se impor um trabalho, uma meta, senão você não consegue sair. Eu acho que Agora, tudo que eu estou dizendo aqui, qualquer pessoa que me conhece razoavelmente bem, é próximo, meus amigos, por exemplo, tal, podem claramente dizer que eu estou mentindo, porque eu não faço nada do que eu vou te dizer, mas eu vou te dizer. Bloqueio criativo, por exemplo, é uma delas. A outra eu acho muito importante focar em um projeto, assim, porque a gente fica tendo muita ideia de várias coisas e fica começando várias e não termina nenhuma.
Mais uma vez, hoje em dia eu estou escrevendo 2 livros, 3 roteiros, uma série, então também não posso dizer nada, mas o ideal é focar em um projeto, para que você entre naquele universo. Eu acho, em termos de texto mesmo, acho que, em geral, o escritor iniciante peca por um excesso de adjetivo e advérbio. Em geral, você pode sair cortando adjetivo e advérbio. Em termos de escrita, evitar a coisa assim, tal coisa está dando certo, então eu vou fazer. Né? Enfim, tem muitos escritores que falam assim, agora, sei lá, fantasia está na moda, então eu vou fazer um livro de fantasia. Ou, não sei o que você escreve, mas acho que você tem que escrever o que você tem vontade de escrever, independente se já deu certo, não deu certo, as pessoas leem, não leem, faça o que você quer. Ler muito, escrever muito, evitar uma briga na internet, porque hoje em dia as editoras sérias olham quem é o escritor, né? Então, se você é um cara que arrumou 1000 picuinhas na vida, você acaba queimando a sua imagem. Em termos mercadológicos, é uma coisa que eu não fiz, tá? Mas eu acho que pode ser importante. Uma coisa que vários editores dizem é que, hoje em dia, para você publicar um autor iniciante, vale muito a pena que esse autor iniciante já tenha um público. Então, uma maneira é você ter um blog, ou ter alguma coisa assim que atraia pessoas, ou leituras no Wattpad, ou algo do tipo. Eu não fiz nada disso. Quando eu publiquei meu livro, não tinha um leitor. Ninguém me conhecia, não tinha nem blog, e mal tinha Facebook. Então, mas é uma coisa que eu vejo que dá muito certo para muita gente também. Agora, em termos de texto, o que eu acho é isso, ler, e escrever, e não ter pressa. Eu, felizmente, no meu primeiro livro, eu tive, isso é uma coisa um pouco mais longa, mas eu vou falar rapidinho. Eu tive um privilégio danado, eu tive um ótimo editor. O meu livro é dedicado, o Jantar Secreto, a 3 pessoas. Ele é dedicado ao Terra, que é o meu amigo de infância, que estudava comigo na época que eu escrevi lá o primeiro conto, passei para o colega do lado. E ele era um cara muito assim, culto e lia de tudo, lia muito mais do que eu. E eu nunca vou esquecer a coisa que ele me disse quando ele leu o meu primeiro conto. A primeira versão que teve do A Professora. A gente estava num ônibus 127, saindo do colégio, indo para casa. A gente morava no mesmo bairro, que é Copacabana. Ele leu o conto e falei, o que você achou? Ele falou, eu achei uma merda. Juro, ele me falou isso. E aquilo mexeu tanto comigo. Como assim? E aí ele até hoje fala isso. Ele fala, é impressionante, porque você ouviu aquilo de mim, você foi para casa, em vez de ele falar, então tá bom, desisti, eu fui lá e reescrevi. E mostrei de novo. Ele falou, melhorou, mas continua ruim. Eu fui para casa, escrevi de novo, e até ele falar, tá bom. Aí pronto, agora tá bom. Então, eu dedico a ele o livro. E a segunda pessoa, ao Tales, que foi o editor que decidiu publicar o Suicidas. O editor da época da Bem Virá, o Jantar Secreto é dedicado ao Terra, ao Tales, que é esse cara. Esse cara era um editor, ele é um escritor, ele se chama Tales Guaraci, e na época ele era o editor da Bem Virá. Ele fez 2 coisas muito legais por mim. A primeira foi que ele falou, olha, Rafa, eu posso, na hora de editar o livro, imprimir o livro todo, rabiscar o livro todo, peço para algum funcionário aqui da editora transpor tudo que eu sugiro de mudança para o arquivo, você só aceita ou nega. Só que eu acho que assim você não vai aprender nada, você vai virar uma máquina de aceitar e negar. Então eu te indico que, se você quiser, eu imprimo, rabisco e te mando por correio. E você vai ter o trabalho braçal de pegar e mudar no arquivo. O que você quiser, o que você não quiser, você não muda. Mas nesse movimento você vai aprender. Nesse movimento eu aprendi a cortar advérbio, cortar adjetivo, enxugar diálogo, enxugar cena, né? Não pecar pelo excesso. Porque eu fiz esse trabalho braçal. Então, hoje em dia, eu escrevo o livro e depois eu já me edito. Tanto que meus livros são muito pouco editados depois que eu mando para a editora. E a primeira coisa foi essa. E a segunda coisa que ele fez para mim foi muito útil. Um belo dia, o livro foi finalista do Prêmio Bem Virá de 2012. 2010. Foi finalista do Prêmio Bem Virá 2010 e foi publicado em 2012. Nesse tempo, eu era um moleque de 18 anos, 19 anos, ligando para o meu editor, falando, cadê meu livro? Cadê meu livro? Cadê meu livro? Quando é que sai? Cadê o livro? E um belo dia, ele já de saco cheio, falou para mim, Rafael, não tenha pressa, ninguém te conhece, ninguém está esperando o seu livro. O que foi muito grosso da parte dele, mas é a maior verdade do mundo, ninguém está esperando o seu livro. E isso, acredite em mim, agora que eu tenho gente esperando o meu livro, é uma coisa boa não ter ninguém esperando o seu livro, você não precisa ter pressa. Então, assim, eu vejo as pessoas dedicam 2, 3 anos para escrever um livro
E aí, na hora de publicar, quer publicar no mês que vem. Espera, deixa descansar, deixa na gaveta, vai escrever outro, sem pressa. Aí termina de escrever outro, volta para aquele primeiro, revisa. Então não sai autopublicando na internet porque quer, porque precisa. Vai com calma, que você vai ter um produto final melhor e a chance é maior. Eu quero fazer 2 perguntas rapidinhas. A primeira eu observo que você tem muito tino didático. Provavelmente que você se dedicou muito ao estudo da estrutura do que você faz, né? E você viu muitos exemplos, etc. Então, você tem muita manha de falar sobre como é e como não deve ser, etc. Você acha que você seria um bom professor para ensinar estrutura narrativa, escrita literária? E você acha que, por exemplo, pessoas que estão interessadas em ser escritores poderiam realmente ser ajudados por cursos e oficinas de escrita literária, criativa, etc.? Eu nunca fiz um curso de oficina literária. Tá? Nunca fiz como aluno. Eu também, quando escrevi o primeiro livro, nunca tinha lido nenhum livro de como escrever um livro. O que eu tinha feito é li muito livro e escrevi muito, conto, livro, etc. Então, eu nunca fiz. Então, essencial não é. Assim como eu também não acho, assim, eu acho que tem que se ler muito. Mas as pessoas ficam assim, como você escreve sem ter lido Tolstói? Como você escreve sem ter lido? Sei lá, eu escrevi Suicidas sem ter lido Guimarães Rosa. Como você escreveu sem ter lido Guimarães Rosa? Bem, Dostoiévski nunca leu Guimarães Rosa, por exemplo, né? Ou então, Guimarães Rosa também nunca leu Guimarães Rosa. Ele era o Guimarães Rosa. Então, assim, no sentido de que você não precisa... Assim, eu acho que você tem que ler muito e escrever muito, mas eu não acredito que nada é obrigatório. Nada, nem curso, nem nada. Agora, dito isso, sim, eu tenho um lado professoral, por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que eu gosto de ensinar. Sempre gostei. Na verdade, eu, antes de ser escritor publicado, eu já gostava, por exemplo, de ler originais. Eu antes de ser publicado, prestava serviço de preparador de texto para a editora. Então, eu sempre gostei muito de ajudar a mexer no texto do outro. Adoro ler roteiro, adoro ser consultor de roteiro. Hoje em dia está rolando lá no Rio um laboratório de audiovisual de narrativas negras, que são só pessoas dos morros cariocas que querem ser roteirista. Eu sou um dos consultores de 5 projetos, estou adorando, me amarrando, eles me mandam o projeto, eu falo, mexe aqui, mexe ali, o que você acha disso, daquilo, por que isso, por que aquilo. Então, eu adoro esse tipo de coisa. Nesse sentido, já fui chamado para dar... E também, ao mesmo tempo, gosto muito de estrutura narrativa. Para mim, é quase... Assim, eu no terceiro... Agora você vai entender como eu sou maluco. Eu, quando fui fazer vestibular, eu contei que eu fiz Direito, né? Mas eu, quando passei para Direito, eu passei muito bem para Direito. Eu passei, na época, acho que foi 1º lugar da UERJ, 2º da FRJ, foi tipo, muito bem. Eu estudei feito um doido, então passei. Aí, beleza. Aí, quando eu passei, o colégio PH, que é um colégio lá do Rio famoso, me ligou e falou assim, olha, a gente quer te chamar para dar aula aqui de monitoria. Você topa? Eu falei, topo. Só tem uma coisa que eu quero pedir. Eu não quero dar aula de português. Eu quero dar aula de matemática. O cara falou, como assim? Mas você passou para Direito. Eu falei, eu sei, mas eu quero dar aula de matemática. Posso? Eu amo matemática. Ele falou, pode. Então, eu fui professor por 1 ano de matemática, no 1º ano da faculdade, enquanto terminava o Suicidas e fazia a faculdade de Direito. E eu até hoje amo matemática, e nunca quis ser matemático, mas eu amo matemática. E, para mim, escrever tem tudo a ver com matemática. Então, eu sempre me interessei muito por esse lado matemático da dramaturgia, porque tem um ritmo, tem um beat, né, que a gente chama, tem um tônus da trama, tem um jogo. No caso do romance policial, tem um jogo de enigma, de esconder e mostrar, de revelar a informação, de medir mesmo. Então, eu vejo muito para as histórias como um projeto. Quando eu digo que é projeto arquitetônico, é porque é mesmo. Eu vejo uma questão estrutural, quase matemática, quase milimétrica. Entendeu? Então, nesse sentido, me interessa ler sobre o assunto. Como me interessa ler, me interessa também dar aula sobre o assunto. Então, eu já dei alguns cursos. Na internet tem alguns vídeos meus com dicas para escritores. Eu esqueci o nome, mas tem lá. E agora eu estou querendo ver se eu crio justamente uma espécie também de curso online, pago, tal, que aí você vai lá, paga um valor e vê alguma coisa. Mas eu gosto, sim, bastante de ensinar. Outra coisa, tem a ver com isso que você estava falando, de não ter lido Guimarães para escrever aquele livro seu. Há uma polêmica um tanto preconceituosa
em torno da questão da literatura de gênero e a literatura que não seria literatura de gênero, né, que considera, por parte de muitas opiniões, que a literatura de gênero, policial, erótico, fantasia. exato, seria menor que a literatura artística propriamente dita, né? Isso apesar de termos exemplos como o Rubem Fonseca, Marçal Aquino, etc., e, a meu ver, a sua própria literatura, que está num grau de excelência que salta aos olhos também. Como é que você vê essa polêmica? Tem Então, legitimidade a minha ou não? divisão é boa literatura e má literatura, ou seja, você tem a dita alta literatura, que é boa, e tem a dita alta literatura, que, a meu ver, é uma bobeira, uma baboseira de jogos linguísticos, e o cara não tem nada para dizer a não ser olhar para o próprio umbigo. Acho que a gente tem muito disso na literatura brasileira contemporânea e muito de boa literatura na alta literatura. Mesma coisa na literatura de gênero. O mercado norte-americano, por exemplo, que é um mercado muito grande, ele é bom para dar exemplo. Eu, particularmente, acho literatura ruim James Patterson, que é um dos autores mais vendidos do mundo. É um autor policial. É uma literatura menor? Desculpa dizer, eu acho. São livros descartáveis, assim, é só a historinha ali, e não me importa que alguém goste aqui, não. Assim, acho super válido, acho que é um tipo de leitura válida até. Mas eu, pessoalmente, acho bobo, acho superficial. Assim, e aí, nesse sentido, me incomoda quando a literatura de gênero de qualidade, como os autores que você citou, Rubem Fonseca, Patrícia Mello, Marçal Aquino, isso para a gente falar dos policiais, Luiz Alfredo Garcia Rosa, que claramente criam uma história legal de se ler, com tramas e características, elementos do gênero policial, mas você percebe que naquela literatura, além da trama interessante, cheia de viradas e tudo mais, tem um cuidado com a linguagem, tem alguma discussão interessante, traz alguma reflexão da sociedade, do ser humano, enfim. Então, eu acho que há que se separar literatura boa e ruim, e não de gênero e alta literatura. E é curioso porque, felizmente, os meus livros acabaram ocupando um espaço muito peculiar, porque, com a repercussão de tradução e tal, não dava para falar. Tem uma história curiosa. Na época do Suicidas, não tinha saído nenhuma resenha do Suicidas. Aí o livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Na semana seguinte, tinha uma resenha na Folha de São Paulo elogiando o livro, dizendo que não era policial. Porque, assim, se foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, não pode ser policial. E aí o jornalista me perguntou, mas isso não é policial? Eu falei, não, é policial sim. Tem certeza que você quer que eu escreva que é policial? Eu falei, pode escrever, é policial, Porque tem essa ideia de que o que é de gênero não pode ser finalista de prêmio, não pode ter qualidade literária. E o que eu vejo, a maneira de se combater isso não é negando o policial, é dizendo, olha, é policial e eu espero que tenha qualidade literária. E aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, como é que você chama? Eu gosto muito do seu livro, quando eu estou lendo, no meio da trama, tipo assim, uma coisa muito pesada, então você dá uma percadinha, eu começo a rir. E eu falo assim, gente, isso aqui é muito pesado, eu estou rindo. Então, eu acho muito... Aí a culpa é sua. Não! Por exemplo, no caso lá do primeiro, do Suicida, tem uma mãe, tipo assim, toda hora, tipo assim, no grupo, ela é irônica, tipo assim, ela ironiza com as outras mães, tipo assim, você começa a rir, tipo assim... O negócio... Olivia. Então, é muito pesado e você começa a rir. E nos outros também a mesma coisa. Nesse processo, como que entra esse sarcasmo que é seu, é natural? Como você coloca esse tom leve, bem-humorado, numa situação bem dramática? Não, então, é engraçado. Quando eu era bem criança, acho que... eu tenho um texto que eu gosto muito, que eu escrevi também, tem na internet, chamado O Mágico Ator. Porque quando eu era criança, a primeira coisa que eu quis ser na vida foi mágico. Eu era apaixonado por mágica. Sempre fui apaixonado por mágica. Aí depois eu desencantei um pouquinho da mágica. Desencantei assim, né? Parei de... Até hoje adoro fazer mágica, faço mágicas por aí. Mas não sou um mágico. Mas eu tinha carteirinha da Associação de Mágicos e tal. Aí depois eu quis ser ator, porque no meu grupo de amigos da época eu era o mais performático, digamos assim. E era muito palhaço, eu sempre imitei muito bem os professores da escola. Eu lembro que na época tinha, não sei se vocês vão lembrar, tinha um ratinho que cantava a música do Bradesco.
Era assim: eu sou o chip, o internet bank do Bradesco, e quando você faz um clique, eu apareço. Sabe? Vocês lembram desse comercial? Era um comercial. E eu imitava o ratinho, com a voz do ratinho, dançando como ratinho. Enfim, era uma coisa deprimente. Imita. A música era... Eu posso imitar. A música era assim. Era: Eu sou o chip do Internet Bank do Bradesco. E quando você faz um clique, eu apareço. Mas aí isso saltando, aí já é demais, eu não vou fazer isso não. Há que se resguardar. Só um pouquinho da dança. Aí enfim. Então eu quis ser ator e de humor. Todo mundo fala, não. Eu lembro da mãe de um amigo meu que hoje me acompanha ainda. Ela fala, cara, eu sempre achei que você ia para o meio artístico. Mas ela fala, você vai ser cara de stand-up comedy, ela me dizia. Porque eu sempre fui muito palhaço. E aí, logo depois, eu me apaixonei por matemática. E eu acho que o meu trabalho, hoje em dia, une essas três coisas que eu adoro. Porque, de algum modo, o mágico eu brinco de mostrar e esconder o tempo inteiro. Eu faço truques e revelo o truque no final, né, digamos assim, no romance policial. Eu sou ator, porque, de algum modo, eu entro na cabeça dos personagens e tento fazer o diálogo entre eles. E para mim, como eu já disse, tem tudo a ver com matemática. Agora, quando eu fui tratar dos temas pesados que eu queria tratar, assim, meus livros são todos muito pesados, primeiro, o humor veio naturalmente, porque, como eu já disse, eu sou uma pessoa muito menos mórbida, muito mais palhaça do que gostaria de ser. Eu deveria ser muito mais... É muito engraçado, às vezes, noite de autógrafo, né, vem umas pessoas assim, toda de preto, tal, cara meio dark, você vê que ele não fala com quase ninguém, ele se preparou para falar com você naquele momento. E eu acho que ele espera encontrar um representante, né? E eu não sou, assim, é muito triste, mas eu não sou. Já me disseram, você não pode sorrir nas fotos quando você tira foto com um fã, você tem que ser mórbido. Eu falo, para quê, gente? É muito mais interessante não ser, né? Porque aí você pode ser um psicopata. Mas, enfim, então tem a coisa do humor que já é natural, assim, eu penso em situações engraçadas, e com o tempo, aí eu fui usando mais como uma arma mesmo, porque eu falei, cara, para falar desses assuntos, eu preciso de um alívio, porque senão fica pesado demais, senão fica desagradável de ler. Né? Assim, Os Suicidas, nesse sentido, é até o menos engraçado, porque o Dias Perfeitos tem lá um humor na loucura do sujeito, e o Jantar Secreto é um humor escrachado. É uma hora que eu me liberei, falei, pronto, é para ser palhaço mesmo, e foi. E é um livro... O Jantar Secreto ele tem uma estrutura que me interessa, que, a meu ver, lembra já que você falou de Tarantino, lembra do Drink no Inferno, que a primeira metade do Jantar Secreto, ela não é leve, mas ela é engraçada, cheia de coisa divertida, e dá errado, é meio comédia de erros, eles vão se atrapalhando, mas tem muitas coisas muito engraçadas. Aí, quando você está se divertindo, não acredito, caramba, eles vão fazer esse jantar, que loucura, uma bela hora você fala, caraca, para onde isso vai? E aí a história vira muito sombria, a história muda de estilo mesmo. A primeira metade é muito mais divertida que a segunda metade, que é puramente sombria. Se eu começasse direto sombrio, eu acho que eu ia espantar muita gente, entendeu? E aí eu uso o humor quase como uma arma para que você não sinta que o bicho vai pegar já já. Querido, spoiler do próximo livro. Então, eu estou fazendo 2 livros. Na verdade, a contradica que eu tinha dado para ele. Uma das coisas que eu fiz foi... Porque, como eu já disse, eu gosto de fazer coisas, testar formatos. Né? Então, esse projeto que eu fiz de longa-metragem meu, que eu contei, que já está vendido, já tem diretor, já tem tudo, mas, por enquanto, a gente não pode anunciar, eu vendi, mas no contrato eu coloquei que eu tinha o direito de escrever o livro, se eu quisesse, a qualquer tempo. Porque a minha ideia era justamente fazer o livro enquanto o filme fosse feito. Porque eu acho que ninguém nunca fez isso e eu queria fazer. Ninguém nunca fez isso aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos se faz muito. E aí agora o filme está dando os seus passinhos lá para acontecer, e em tese eu tinha que começar a escrever o livro, mas eu não comecei. Por quê? Porque eu estou fazendo outros 2 livros, como eu já disse. Aí os outros 2 livros, um é um policial clássico, que até agora saiu no Estadão o título por enquanto é Uma Mulher no Escuro. E é um policial bem tradicional que eu estava a fim de fazer, porque em um dos meus livros é um policial clássico, né? E eu falei, eu quero fazer uma história investigativa mesmo, de pista, de caçada. Clarice não tem A Maçã no Escuro? Oi?
A Clarice, não tem, gente? Uma A maçã no escuro? Não Tô sei. errado, tô equivocado. E aí, então, é Uma Mulher no Escuro que eu estou escrevendo. E o outro livro é um livro que também aí entra na coisa dos desafios, é um livro totalmente de personagem, totalmente psicológico, que se passa em 24 horas dentro de um apartamento, de uma família, e não tem capítulo, ele é hora a hora, né? E ele é totalmente não policial, não tem ação, é um livro bem de personagem, é um livro para os meus leitores ficarem com muita raiva, porque vão esperando uma coisa e não vão encontrar nada de mim. Mas é bom também, eu acho que é bom essa coisa. O Jantar Secreto é um livro que muita gente me diz, isso vai ser um fracasso, nunca vai dar certo, porque todo mundo quer o próximo livro, mas não tão violento, mas não tão com tanto humor, mas não com tanto não sei o quê. E as pessoas teorizam muito sobre o que as pessoas querem. E eu não posso saber o que os outros querem, eu posso saber o que eu quero, no máximo, né? Então eu estou fazendo esses dois, muito animado com os dois, mas ainda não, nenhum dos dois engrenou de vez. Tá um com 30, outro com 40 páginas, assim. Aí, dependendo do meu humor, eu faço um ou faço outro. Eu juro que eu não vou fazer minha sugestão para o Dias Perfeitos, por continuação, tá? Gente, muitíssimo obrigado. Vamos para os autógrafos. Obrigado, Rafael, gente. Valeu. Duas coisas que eu acho importantes. Já que nós estamos aqui falando de literatura, eu acho que eu não falei aqui, mas eu apresento um programa de literatura chamado Trilha de Letras, às quintas-feiras, às 21h30, na TV Brasil. Eu, a cada semana, entrevisto escritores. Assistam e indiquem aos amigos, já que vocês gostam de literatura. Eu acho que é muito importante. É um programa na TV aberta sobre literatura, é o único que tem hoje em dia na TV aberta, quintas, 21h30. E a segunda coisa, eu trouxe marcadores com as minhas redes sociais. Quem não me seguir ainda nos cantos e quiser um marcador, só pegar aqui comigo. Valeu, gente.